nome é David Oliveira e esse é um espaço para você que busca conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. O último grupo de transtornos mentais que eu gostaria de apresentar para vocês agora são os transtornos depressivos. Não poderia deixar de mostrar para vocês como os desenhos são capazes de identificar sintomas e indícios de transtornos depressivos, porque os transtornos depressivos são os transtornos de mais prevalentes na sociedade e no mundo como um todo. Atualmente, somam-se mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno depressivo. Então, é extremamente relevante abordarmos esse assunto. Pessoas que possuem o diagnóstico de algum transtorno do grupo depressivo frequentemente apresentam um comportamento de uma tristeza persistente, uma baixa autoestima, uma baixa energia, uma perda do interesse em atividades que antes despertavam grande interesse por essas pessoas, problemas com o sono e, em alguns casos mais complexos, ideação ao suicídio e às vezes até o comportamento autodestrutivo. Pessoas que sofrem com esse tipo de condição nem sempre estão abertas a falar sobre o que sentem, sobre o que estão pensando, sobre o que estão passando. A importância de ter uma ferramenta como o desenho para auxiliar na identificação desse tipo de transtorno. Através dos desenhos, professores que percebem o comportamento de isolamento de uma criança podem identificar novos indícios e assim passar essa situação para os pais dessa criança. Psicólogos podem utilizar esse tipo de ferramenta para realizar um diagnóstico diferencial ou até mesmo para validar um diagnóstico que já estão suspeitando de seus pacientes, ou os pais, namorado, amigo, ou seja, qualquer pessoa que se preocupe com o indivíduo que está apresentando sintomas depressivos, podem começar a identificar maiores indícios para verificar se esse indivíduo ele precisa mesmo de um cuidado complementar ou se aquele é um fenômeno isolado. Diante disso, eu quero apresentar para vocês agora 10 sinais que podem ser interpretados como indícios de uma possível depressão e que vocês podem facilmente identificar nos desenhos. Representação de tristeza e melancolia nos desenhos. Indivíduos que já têm um diagnóstico de transtorno depressivo ou que estão apresentando os primeiros critérios diagnósticos desse transtorno, ou seja, os primeiros indícios, frequentemente apresentam em seus desenhos personagens tristes, solitários, chorando ou com uma expressão de tristeza muito clara. No quesito paisagem, frequentemente desenham dias nublados, sem representação de sol, normalmente utilizando cores azuis para representar a chuva ou as nuvens cobrindo todo um céu. Ou seja, sempre representando esse clima fechado, esse clima denso, esse clima pesado, que é a fotografia que esses indivíduos já têm de si mesmo em seu plano mental. Ou seja, uma cena triste, fechada, carregada, com traços bem marcados, reforçados, com expressões de tristeza e a utilização de cores que remete a esse tônus vital baixo. Normalmente o uso excessivo do preto, o uso excessivo do azul, e às vezes até em situações em que essa tristeza está associada à violência, o uso do vermelho. O uso de cores escuras e frias. Eu já falei um pouquinho sobre cores, mas eu quero reforçar que é muito comum a gente ver cores escuras, como por exemplo o preto, o cinza, sendo utilizado não só da forma como deve ser utilizado, mas como sendo uma cor de preenchimento, uma cor que colore o objeto da cena. Então, o que eu posso ilustrar para vocês é o seguinte: quando a gente utiliza um lápis preto, você normalmente utiliza para colorir o cabelo, para fazer as bordas, as extremidades do objeto, mas quando vai se colorir, normalmente tende a se colorir com cores mais vivas, cores que representam aquele objeto. E esses indivíduos que têm esse quadro de um transtorno depressivo tendem a preencher muito esses objetos com essas cores escuras, como por exemplo o preto, o cinza, o marrom na tonalidade mais escura, bem como cores frias, como a prevalência muito grande do azul, do roxo, essas cores que remetem à ideia de um indivíduo com menos vitalidade, com menos energia, com mais frieza, projeções psíquicas de morte ou de autoextermínio. Em quadros agudos de depressão, é muito comum você ver o indivíduo aficionado com a ideia da morte. E, obviamente, se é esse tipo de pensamento que se desenvolve ao longo de um quadro de desesperança, de falta de energia, de falta de entusiasmo, de falta de gozo para com a vida, é esse tipo de representação que esse indivíduo vai desenhar. É esse tipo de representação que vai ser projetado em seus desenhos. Obviamente que esses sinais, esse tipo de representação precisa ser reportado o mais breve possível para as pessoas responsáveis ou sendo encaminhado para um profissional de saúde, para que esse indivíduo ele seja assistido e que ele dê melhor sentido para esses pensamentos, que ele dê melhor compreensão para as elaborações psíquicas que ele deu para a noção de morte. A ausência de figuras humanas.
Em alguns casos envolvendo depressão e transtornos depressivos de uma forma geral, esses indivíduos eles desenham paisagens, mas não desenham figuras humanas que poderiam representar a si mesmo. Por que isso acontece? Porque o conjunto de transtornos depressivos ele está muito atrelado a uma ideia de autoimagem, e uma autoimagem muito negativa. Então esses indivíduos eles não conseguem ter uma perspectiva muito positiva de desenhar a figura humana, porque aquilo vai falar sobre eles. E o eu desse sujeito é um eu muito machucado, é um eu muito fragilizado, é o eu que ele não quer enxergar. Existe a ausência da figura humana nessas representações artísticas. É muito comum a gente ver indivíduos desenharem paisagens ou sem nenhuma pessoa, ou se eles desenham uma paisagem que existem pessoas ilustradas nessa paisagem, eles não estão entre essas pessoas, representando sempre esse isolamento, essa distinção entre o que é vivido lá fora e o que é vivido aqui dentro. Não num ponto de vista de ruptura com a realidade, mas sim no ponto de vista de ruptura afetiva. Eu não vivencio aquilo que está lá fora. Às vezes aquilo pode até representar algum desejo do sujeito, mas um desejo ao qual ele se vê muito distante, por isso ele não se coloca na cena. Desenho de si mesmo de forma negativa. Obviamente, quando a gente fala de desenho, existem desenhos diretivos, ou seja, aqueles desenhos que a gente pede a pessoa para desenhar algo. Então, na clínica de psicologia, na escola, é muito comum a gente pedir para que a pessoa faça um autorretrato, desenhe ela mesma. Aí a gente consegue identificar algumas características, principalmente a noção de imagem que o sujeito tem de si, ou seja, o autorretrato, a ideia, a imagem, a construção psíquica que ele tem dele mesmo. Indivíduos com transtornos depressivos, quando vão se desenhar, frequentemente desenham com características negativas. Desenham um personagem com uma expressão facial triste, chorando, isolado. Desenho de uma forma muito subestimada, muito inferiorizada, às vezes muito mais desconstrutos da realidade do que são, às vezes muito mais inferiorizados do ponto de vista social do que realmente são. Ou seja, criam um personagem que representa a visão negativa que eles têm de si. Desenho de objetos quebrados. Como já foi apresentado anteriormente, pessoas com transtornos depressivos gostam de desenhar objetos e paisagens e têm uma certa resistência a desenhar a autoimagem. E quando fazem porque lhe foi solicitado. Frequentemente é assim que acontece. Mas, e quando desenham essas paisagens, o que a gente pode extrair delas? Muitas das vezes são esses objetos quebrados que nos chamam a atenção, que nos realçam os olhos. Por que fazem objetos quebrados? É uma forma de representar o seu mundo psíquico, de mostrar como eles se sentem, como se fosse algo quebrado. E às vezes eles retratam isso mostrando o quão danificados estão. Então esses objetos quebrados, eles sempre vêm ao encontro de mostrar para o sujeito o que nele está danificado. Então, quanto a esses objetos, o que eu acho relevante da gente atentar é que alguns objetos possuem significados específicos. E aí você só vai conseguir descobrir quais objetos têm esses significados específicos se perguntar para o sujeito ou se você for próximo desse indivíduo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, um abajur em um determinado formato pode não representar nada para você, mas para aquele sujeito pode ser um objeto que ele ganhou de um ente querido que ele perdeu. Então, a partir do momento que ele quebra aquele objeto, o significado é outro. Não é qualquer objeto. É um objeto que representava um afeto muito grande e que agora ele está quebrado. Então, quando a gente analisa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista projetivo, temos sempre que levar em consideração essa individualidade, aquilo que é do sujeito, representação do cansaço ou da fadiga. Como eu já apresentei para vocês anteriormente, uma das características que se tem nos transtornos depressivos é essa baixa, esse declínio do tônus vital. Então o nível de interesse, energia e disposição é muito baixo. Quando a gente pede uma pessoa para poder fazer um desenho, existe uma energia que ela tem que colocar naquela atividade. Então, uma coisa que é boa a gente observar é que energia que esse indivíduo está colocando. O exemplo prático para a gente perceber o que eu estou dizendo é analisar o desenho de uma criança que tem um transtorno depressivo. Você vai perceber que a cena, ela não tem energia envolvida. É uma cena parada, é uma cena estática, é uma cena congelada. Não existe muita vida, não existe muita energia, não existe muito tônus vital nessa cena. Isso é muito característico de pessoas que têm um quadro de transtorno depressivo. Esse cansaço e fadiga presente na cena desenhada por esse indivíduo vem ao encontro do nono sinal que eu quero apresentar para vocês, que são as linhas fracas e trêmulas. Normalmente os desenhos feitos por indivíduos com transtornos depressivos têm um traçado muito fraco, muito pouco expressivo, como se o grafite estivesse prestes a acabar, como se o sujeito não tivesse colocado força no lápis, isso mostrando o baixo tônus vital. E além de ter esse traço muito fraco, a insegurança, a incerteza, a desconfiança,
a baixa autoestima, todas essas características que o sujeito traz consigo, também é materializado no tremor, que representa essa insegurança, essa baixa confiança que o sujeito tem consigo mesmo. Então é muito comum a gente observar nos desenhos feitos por pessoas com transtorno depressivo traços trêmulos ou traços muito apagados, muito fracos. O 10º e último ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, que obviamente não poderia ser diferente, é que a análise e interpretação de desenhos é uma ferramenta, é um método, é um meio de obter maiores dados sobre esse indivíduo que vocês suspeitam ou até que já sabem que possui um quadro clínico de transtorno depressivo. Jamais utilizem de forma isolada a análise e interpretação de desenhos para rotular ou diagnosticar alguém. Nós, profissionais da área clínica, utilizamos a interpretação do desenho como uma ferramenta complementar que vai agregar ao nosso arsenal de informações e a integração de todas as informações que se conclui um diagnóstico, e não apenas de um único recurso, tá bom? O desenho é sim uma ótima ferramenta, mas é uma ferramenta, não um objeto de diagnóstico exclusivo. Pois bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre como a análise e interpretação de desenho podem auxiliar vocês na compreensão e no entendimento dos transtornos mentais. Se vocês gostaram desse vídeo e querem continuar assistindo mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal Acendendo Saber para não perder nenhuma novidade. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu curtir, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus.